Ninguém fala sobre isso. Todos incentivam para que a gente invista em projetos como se nunca fossem ter fim. Mas no mundo dinâmico que vivemos hoje, não podemos pensar em projetos sem projetar como eles serão no futuro. Essa é a análise que traremos aqui hoje de fundos imobiliários que acreditamos que sofrerão mudanças radicais e que talvez ponham em risco até sua própria existência. Logo após a vinheta, vamos entrar direto no conteúdo. Olá, meu nome é Marcos Almeida, vocês estão aqui no canal Evolução de Valor. Hoje vamos falar de fundos imobiliários que podem estar com seus dias contados. Nós não vamos falar aqui de gestores que irão falir os seus empreendimentos, os seus fundos, mas que talvez eles tenham que mudar radicalmente a natureza desses fundos para que eles possam efetivamente subsistir. E talvez pensar em investimentos em imóveis que tenha outro perfil da natureza do fundo, ou até mesmo em títulos, fundos imobiliários mais lastreados em títulos. O propósito de se investir em fundos imobiliários é ter uma renda passiva gerada pelos dividendos proporcionados por esses títulos, pagos mensalmente. Porém, quando falamos em fundos imobiliários em ações, é indicado por todos os grandes investidores que os investimentos sejam feitos em projetos capazes de gerar riqueza para o longo prazo. Então, se estamos falando em riqueza a longo prazo, nada mais do que analisar se esses próprios projetos terão a sua existência projetadas ao longo prazo. Portanto, essa é a questão dos fundos imobiliários aqui nesse vídeo. Será que todos os empreendimentos imobiliários irão durar por muitas décadas? Até quando esses projetos serão capazes de existir? E aqui no vídeo nós vamos fazer a análise de algumas classes de fundos imobiliários, dentro dessa perspectiva de subsistência. Dentro dessa perspectiva, nós vamos classificar os fundos imobiliários aqui para a melhor didática aqui do vídeo. Nós temos os fundos imobiliários de papéis e títulos. São fundos predominantemente em ativos financeiros relacionados ao mercado imobiliário, em vez de investir diretamente em imóveis físicos. Podem ser títulos pré ou pós-fixados, normalmente atrelados a um índice como CDI ou IPCA+. Fundos imobiliários baseados em imóveis físicos. Nós temos os fundos de galpão logísticos. Galpões logísticos é um centro ou espaço destinado ao desenvolvimento de operações logísticas utilizadas por empresas, especialmente para armazenagem, distribuição, separação e recebimento de produtos, ou seja, é um local destinado para estocagem e manipulação de cargas de diversos tipos. Veja alguns exemplos aqui de fundos logísticos e de galpões, tá? O HGLG11, fundo de logística, todos aqui nessa tela são fundos de logística, na realidade, de galpão. XPLG11, BTGLG11, ALZR11, VILG11, BRCO11, são todos fundos de logística. Nessa outra tela também nós temos fundos de logística, o HSLG11, o BLMG11 e os demais aqui são todos fundos de logística, só exemplos aqui ilustrativos. Além dos fundos de galpões logísticos, nós temos também os fundos de shoppings. O shopping é um estabelecimento comercial que disponibiliza no mesmo local variados tipos de serviços, lojas, cinemas e teatros, entre outros. Vamos ver aqui alguns exemplos de fundos de shopping. Olha aqui nessa tela, o XPML11, o VISC11, HSML11, Small11 e os outros aqui são todos fundos de shopping. Essa outra tela aqui estão outros exemplos também de fundo de shopping center, o FIGS11, o VSHO11, todos os outros aqui também. Agora a gente vai avançar, vai continuar classificando aqui os fundos, mas vocês vão entender o propósito dessa classificação. É levar o raciocínio ideal sobre a questão dos fundos imobiliários, tá? Aonde a gente quer chegar. Mais à frente vocês vão perceber por que a gente passou por essas etapas. Outra classificação de fundos imobiliários, de lajes corporativas. É um conceito de escritório amplo, de alto padrão, concebido ou reformado especificamente para atender empresas de grande porte ou mesmo órgãos estatais que precisam de infraestrutura, boa localização e tecnologia de ponta para acomodar funcionários em suas instalações. Vamos ver aqui rapidamente alguns exemplos de fundos de lajes corporativas, tá? Ó, Vino11, HGRE11, PVBI11, GTWR11, todos aqui na tela. Vamos mostrar mais alguns aqui, tá? Ó,
BBFI11, SPTW11, todos aqui fundos de lajes corporativas. A sociedade passa por mudanças. E toda essa mudança inclui desejos, prazeres e necessidades de consumo. E na sociedade capitalista, a grande busca das empresas é conseguir alcançar as soluções para essas dores do consumo, avançar nessas necessidades e prosperar. É conseguir a fórmula onde o investimento em modernidade e tecnologia consiga ser associado ao baixo custo do investimento, para que com isso aumente significativamente sua margem de lucro. A própria mão de obra nos negócios, nos empreendimentos, ele vem sofrendo uma mudança. A tecnologia vem ganhando espaço e substituindo as necessidades humanas. Vejam só essas matérias. Empresas querem substituir trabalhadores humanos e isso já está acontecendo. Mão de obra humana é substituída por máquinas no campo e qualificação profissional é essencial. Então, querendo ou não, essas mudanças vão acontecer. A gente só precisa se antecipar para tirar proveito e ter benefícios com essas mudanças. E algumas tragédias, como a crise sanitária de 2019, elas aceleram essas mudanças. Às vezes as mudanças vão até acontecer, mas algumas coisas fomentam, estimulam que essas mudanças aconteçam mais rápido. E isso é causado pela própria crise sanitária de 2019. Houve mudança no padrão de investimento das empresas, houve mudança no projeto dos negócios, então muitas empresas tiveram que mudar seu perfil, e isso trouxe uma intenção e um fomento das próprias empresas de manterem, de certa forma, em alguns casos, esses trabalhos remotamente, porque trouxeram benefícios para empresas, e os próprios trabalhadores perceberam que eles poderiam conciliar a atividade de trabalho com outras atividades pessoais e ainda assim entregar a mesma produtividade, ou seja, não havia necessidade, em alguns casos, de alguns negócios, de que os trabalhadores estivessem fisicamente na empresa. E isso traz uma mudança, começa a trazer uma mudança no perfil da sociedade, que até então estava mais vagarosa e nesse momento começa a acelerar. Principalmente os imóveis ocupados por escritórios. Muitos perceberam que não precisavam instalar fisicamente no local para exercer suas atividades. Então havia uma economia de tempo e uma economia financeira das empresas e dos próprios trabalhadores. Então isso afetou diretamente aquelas locações de imóveis, principalmente para escritórios. E aqui você já deve estar percebendo que a gente está falando das lajes corporativas. Vamos perceber agora nas imagens que eu vou mostrar a taxa de vacância de alguns imóveis, de alguns fundos imobiliários que investem em lajes corporativas. É claro que esse não é o único indicador que a gente deve avaliar para escolher ou decidir sobre um fundo imobiliário, mas ele é um indicador importantíssimo, principalmente para esse perfil de negócio das lajes corporativas. Vejam esse fundo imobiliário aqui, HGRE11. Olha a taxa de vacância dele, 27,24% de desocupação dos imóveis do fundo imobiliário. Esse outro fundo aqui, o PVBI11, uma taxa de vacância de 9,5% de desocupação. Esse outro fundo aqui, TRNT11, uma taxa de vacância de 40,7% de desocupação, ou seja, quase metade dos imóveis desse fundo não estão ocupados. Não estou trazendo aqui a taxa de vacância de muitos fundos imobiliários, estou trazendo de alguns. Outros nem têm a taxa de vacância registrada nas plataformas que a gente consulta, tá? E outros, ainda poucos, têm uma taxa de vacância baixa. Mas a ideia aqui é ressaltar a importância desse dado para essa lógica que a gente está trazendo no vídeo. E agora, eu queria pedir a vocês, dê uma parada rápida aí no vídeo, se inscreva, dê um like, compartilhe com seus amigos. A ideia aqui é trazer informações de qualidade para você trabalhar sobre seus investimentos. Então, o que a gente pede em troca é só esse like e se inscreve no canal para você poder acompanhar os próximos conteúdos. Vamos voltar aqui para os dados do vídeo. Agora eu vou falar sobre o PVP, o valor dessas cotas. Saber o quanto está valendo as ações desses fundos, se estão caros ou se estão baratos, tá? A ideia aqui é mostrar o quão barato, ou teoricamente, o quão baixo está as cotas desses fundos. Não quer dizer exatamente que estejam valendo a pena ou não, mas eu acho que nesse cenário de se imaginar até onde pode ir as lajes corporativas como investimento, saber que os valores patrimoniais, o P sobre VP, baixou e não está voltando, mesmo depois da crise sanitária,
independente do momento da economia que nós estejamos, é muito importante. Então vou trazer aqui o P sobre VP de alguns fundos de lajes corporativas para vocês conseguirem fazer essa análise junto comigo. Olha só o Vino 11, tá? O P sobre VP está 0,73, o HGR 11 86 centavos, o PVBI 11 1,02, GTAW 87, olha aqui, 96, 81, 66, 91, olha aqui, 0,50, 75, 0,93, 67, 34, 54, 29, 1,09. O valor dos fundos baixaram muito e não retornaram seus valores. Será que estão baratos realmente? Ou será que eles não vão voltar mais aos seus valores anteriores? Tá? Muitas empresas se afastaram do trabalho presencial, principalmente os escritórios, para trabalhar em home office durante a crise sanitária de 2019, tá? E perceberam que não havia necessidade de voltar mais. Será que vale a pena alugar esses escritórios, esses imóveis? Porque quando eles deixam os seus trabalhadores em casa, por exemplo, em alguns casos a empresa até paga custos com telefonia, com utilização de Wi-Fi, e outros nem pagam. O próprio trabalhador usa o Wi-Fi da casa dele, tá? A telefonia da casa dele, então a empresa acaba economizando mais ainda do que só o aluguel, tá? Então, pensar até que ponto as lajes corporativas, que são utilizadas principalmente para muitos escritórios, elas existirão, terão essa necessidade, ou terão que se adaptar a outros tipos de empreendimentos. Eu vou trazer aqui agora, só a título de exemplo, tá? Alguns perfis de locação em grandes cidades do Brasil, a quantidade de imóveis que estão desocupados. Isso é definitivo para decidir se vai haver escritórios ou não? Não, não é definitivo. A ideia aqui é trazer dados e números para a gente analisar no contexto geral. Vejam só os imóveis no Rio de Janeiro, tá? Na cidade do Rio, a quantidade de imóveis disponíveis para locação. Tá? Salas comerciais, imóveis não, salas comerciais, 7.776 salas. Vejam agora no Rio Grande do Sul, tá? Só salas comerciais, 11.156 salas comerciais disponíveis em Porto Alegre para serem locadas. Vejam agora em São Paulo, na cidade de São Paulo, só salas comerciais, 65.575 salas comerciais disponíveis para locação. Isso quer dizer que os fundos imobiliários irão falir? Ninguém mais alugará salas comerciais amanhã? Não, claro que não quero dizer isso. Mas eu acredito que a vacância criada nos imóveis de lajes corporativas causada pela crise de saúde pública de 2019 não vai se resolver simplesmente com a estabilização da economia. Aí muitos investidores vão dizer, por exemplo, então se pensar assim, tudo pode acabar, nada é certo. Todos os tipos de investimento, eles podem não existir no futuro. Claro, de certa forma, seria uma análise até coerente nesse sentido. Porém, a questão é que esse setor especificamente, ele nos traz um sinal lógico de que essa contração deve acontecer no futuro. E por esse motivo, por que investir em algo que pode não existir no futuro se o nosso investimento é a título de longo prazo? Os próprios shoppings, por exemplo, com a lógica do marketplace hoje, de forma alguma está sendo vantagem, principalmente para os consumidores, comprarem fisicamente nos shoppings. Não é mais comum a gente olhar para lojas de departamentos dentro de shopping, olhando de fora, e vermos aquela multidão de gente lá dentro comprando, até em datas festivas mesmo. Tá? A gente vê o shopping muitas vezes cheios, né, de pessoas, mas mais pelo entretenimento e pela alimentação. Mas comprando coisas fisicamente não é a realidade do brasileiro. Ou na realidade, mundialmente falando, não é a realidade da sociedade mais. E aí o shopping, eu ainda consigo ver uma possibilidade de mudança no perfil. Tá? Talvez os shoppings aumentarem a quantidade de entretenimento e alimentação e diminuir a loja de venda de produtos físicos. Acredito que essa mudança no futuro ainda mantém os shoppings ainda em sua existência por muito mais anos. A ideia aqui não é trazer uma verdade absoluta, tá? Mas sim uma ideia de reflexão, pois num cenário onde todos os dias os influenciadores nos incentivam a investir e comprar fundos imobiliários, sempre com a lógica de pensar nos dividendos, às vezes olhando um valor que foi reduzido, é a oportunidade de se comprar, mas vamos ser críticos até com aqueles que nós confiamos e acompanhamos
com mais frequência. Então, quando a gente olhar para uma ação, um fundo imobiliário, não basta a gente olhar aquela empresa em si, que é uma empresa muito boa. A gente tem que olhar e analisar o setor, se é um setor próspero, que pode se manter durante muito tempo. Porque não adianta a empresa ser boa, mas o setor não ser um setor que se manterá durante muitas décadas. Então, essa análise também deve ser feita além da análise da empresa, dos dados da empresa. Então, por tudo que falei, apesar de entender que alguns fundos imobiliários de lajes corporativas podem estar baratos e podem trazer uma boa rentabilidade, eu hoje não me sinto confortável em fazer esse tipo de investimento. Então a gente vai terminando por aqui, deixa a reflexão para você. Se você gostou do conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe com os amigos, tá? E assistam os próximos vídeos que irão ficar aqui nos cards para vocês. Esse conteúdo, o conjunto desses conteúdos contribui demais para as boas decisões que a gente pode tomar como investidores. E muito obrigado por ter ficado até aqui.